E aí, pessoal, tem uma novidade pra vocês, chamada microfone. Yeah! Hoje eu tô meio triste, na verdade, porque o último vídeo que eu postei, ele flopou, né? Mas tudo bem, né? Fazer o quê? Mal cheguei, eu já tô querendo sentar na janelinha, não tem como, né? No vídeo a seguir, eu comentei sobre o caso que eu vi esses dias, né? Das desculpas que a Mari Krieger pediu, porque ela falou para as pessoas arrumarem a postura, né? E aí eu vou. é, eu tava editando o vídeo e aí eu achei que eu não expliquei algumas coisas tão bem, eu achei que eu me perdi um pouco. Então eu vou dar esse breve recado antes de começar. Que assim, o que eu queria dizer é que as pessoas começaram a corrigir ela, né? Falando que ela tinha cometido um erro aparentemente muito grave, né, segundo essas pessoas. E assim, eu não acho que o erro que ela cometeu foi tão grave assim, e talvez não seja nenhum erro, sabe? Eu acho que eles deram uma exagerada. E eu acho que isso mostra, na verdade, um problema que a gente vê atualmente com isso desse pessoal que é tipo, nós defendemos a ciência e tal. Tipo, esse pessoal da internet, né, que fala que defende a ciência. O pessoal da tal da prática baseada em evidências, né? Eu acho que é assim. Existe um enfoque muito grande por parte dessas pessoas na estatística, né? Nos ensaios clínicos, e eles estão esquecendo de um aspecto muito importante do método científico, que é a construção de hipóteses, né? E para você construir hipóteses, você precisa entender aquilo que você está falando, entendeu? Você ser um leitor de artigos simplesmente e não entender, tipo, os mecanismos envolvidos naquilo que você está lendo, né? Ou ter um entendimento muito raso, vai te transformar num simples consumidor, né? Tipo assim, isso traz uma lógica de consumo para isso que eles estão chamando de ciência, sabe? E assim, por exemplo, quando tem um estudo e ele demonstra assim, que existe correlação estatística entre um fenômeno e outro, isso não, a ciência ela não se encerra nisso. Isso é uma forma da gente se aproximar, de encontrar o que a gente poderia dizer, né, a verdade, uma descrição precisa da realidade, só que essa descrição, você precisa descrever os mecanismos que estão envolvidos, entendeu? Então, assim, isso que ela falou da postura, na verdade, é uma coisa que tem controvérsia, entendeu? Muitas pessoas, né, e assim, não é só no âmbito do senso comum, né? Como vocês vão ver que eles deram a entender que, tipo, no senso comum as pessoas acham que ficar com uma má postura faz mal. Mas não, na verdade, existem estudos sobre isso, entendeu? Isso não é uma coisa assim, sem pé nem cabeça, entendeu? E aí, né, os críticos dessa postura, eles apresentaram estudos que questionam essa certeza. Mas esses estudos também, eles não são assim, tipo, super conclusivos, entendeu? E aí eu acho que do jeito que foi feito, ficou meio esquisito e também passa uma impressão muito assim, tipo, reducionista do método científico, entendeu? É basicamente isso. E aí tem outras questões envolvidas também que eu percebo que é como se fosse assim, um grupo tá tentando ter o monopólio. É mais sobre o monopólio do discurso, é mais sobre quem vai ter o direito de apresentar as informações ou não, como essas informações vão ser apresentadas para a população, né, para os leigos, do que realmente uma disputa entre ciência e não ciência, entendeu? Porque
Uma coisa é um achado, né, de um estudo científico. Outra coisa é como a gente vai traduzir isso para nossa vida prática, sabe? E, por exemplo, né, principalmente no âmbito das ciências da saúde, a comunicação é muito importante. Então, a forma que a gente passa isso para as pessoas, ela é parte essencial, tipo assim, do processo terapêutico, entendeu? Então, se você pega um estudo, né, e você traduz para a população, tipo, de forma literal, mas de um jeito que as pessoas não vão conseguir entender, ou então elas vão acabar distorcendo, isso pode ser muito problemático também, entendeu? Então falar assim: "Ah, não existe postura ruim", e tipo, tudo bem você fazer movimento, qualquer movimento que seja. Eles falaram meio que ficou meio que subentendido isso. Você pode fazer qualquer movimento que seja, o que não pode é ficar parado, mas não é bem assim, entendeu? Alguns movimentos eles podem causar sim lesões, sabe? E eu acredito que não foi isso que eles tentaram dizer, mas ficou parecendo que foi isso, sabe? E outra coisa também que eu percebi, assim, da postura da Mari, eu acho ela muito legal, sabe? Eu acho que ela faz um trabalho muito interessante, assim, de conscientização da população, né? De divulgação e tal. É que ela até falou, né? Que eu vou passar pra vocês, que ela ficou com medo. Porque existe nesse microcosmo, né? Da prática baseada em evidência, existe mesmo, assim, uma uns mecanismos disciplinares, né, digamos assim, e as pessoas elas têm medo mesmo assim de serem ridicularizadas, entendeu? E assim, com certeza a gente tem que prezar pelo rigor, mas assim, no processo de aprendizado é normal, né, a gente, tipo, não saber, e na verdade não era nenhuma coisa assim que ela não sabia porque ela é uma idiota. Não, é porque na verdade essas informações elas são conflitantes mesmo, sabe? Como vocês vão ver, que eu vou mostrar pra vocês. Eu acho que é um problema na comunicação científica é que às vezes as pessoas elas não valorizam as informações, tipo, elas não dão um devido valor para cada informação, sabe? Oi, Maria Helena. Tipo assim, eles dão uma super importância para uma informação assim que, tipo, talvez nem seja tão relevante, entendeu? Para a população em geral. Tipo, enfim, é isso mesmo, sabe, pessoal? Então, hoje eu quero comentar sobre uma coisa que eu tomei conhecimento recentemente, que foi o pedido de desculpas da Mari Krieger, que ela cometeu um erro sobre postura. Eu vou comentar isso aqui agora, tá bom? Eu pensei, tá, então a minha credibilidade vai pro lixo, né? Porque as pessoas vão dizer, bom, então agora tudo que ela disser, ela vai vir aqui corrigir. Ao contrário. E foi ao contrário. Óbvio. Quando eu corrigi, ficou isso que é ciência. Qual assunto era? Eu fiz, na verdade, várias vezes a mesma piada. Tu disse que tomar suco engorda. Não. Eu fiz várias... Eu tenho um personagem que é um anjo da guarda. Por quê? Porque ele é o cara que cuida de ti, mas ele tá precisando que tu ajude ele, né? Tipo, eu cuido de ti, mas se tu tomar café às 23 horas antes de dormir, não tem muito que eu posso fazer por ti. O teu sono vai ser horrível. Se tu sair pra beber sem jantar, eu também não consigo te ajudar. Se tu não fizer uma atividade física, eu também não consigo. Então ele tá sempre ali perto de um burnout. Ele tá sempre com o olho pulando, porque ele tá tendo que cuidar da pessoa. E uma coisa que esse anjo da guarda sempre falava, ele vinha pra falar com a pessoa e ele falava, e já ajeita essa postura. E daí o personagem ajeitava a postura na hora. E daí eu comecei a receber uma mensagem, em todos esses meus vídeos alguém respondia, Mari, esse negócio de corrigir postura tá errado. Não faz sentido, não existe uma postura certa, uma postura errada. Só um pouquinho. Quer dizer que isso aqui tá certo. Não, exatamente. Vamos lá então, vai. O que eu descobri, os pés pra cima da mesa, é que, inclusive, a gente ficar forçando uma posição não natural e não confortável pro nosso corpo é que é o pior. Inclusive, é uma frase muito legal que esses profissionais me disseram a melhor postura é sempre a próxima. Então, não existe a postura correta. Então, o anjo da guarda corrigir a postura, na verdade, não fazia sentido.
E aí eu fiz esse vídeo e eu me vesti com uma camisa branca como se eu fosse fazer um vídeo de cancelamento, assim. Pessoal, quem me conhece sabe. Eu vi sem maquiagem, assim. E daí eu falava assim pra câmera e eu tava na call com um ortopedista. Então eu olhava pra ele e falava, é isso, né, que eu tenho que falar. Como se ele estivesse me dirigindo nesse vídeo de desculpas, de cancelamento. E ali eu trazia todas as informações. Eu falei, pessoal, eu errei, eu trouxe uma informação errada num vídeo meu. E esse vídeo repercutiu muito bem, porque daí toda a galera da ciência, ou que é pró-ciência, veio falar, cara, que legal, a ciência é sobre isso. A ciência é sobre você mudar a sua opinião quando apresentado a melhores Que legal. evidências sobre aquela informação. E daí, desde lá, eu já fiz vários vídeos falando isso, que não tem postura certa, não tem postura errada. A gente precisa estar sempre em movimento. Vamos ver o vídeo que ela corrigiu. Tipo isso, né? Sei lá, isso, gostei, isso aí. Eu falei em um dos meus vídeos para vocês ajeitarem a postura, fazendo com que vocês ajeitassem a postura, como vocês devem estar fazendo agora. Mas a verdade é que, segundo a ciência, não existe um jeito certo ou errado de sentar. É por aí, né? Então, Existe uma certa crença popular de que carregar peso, sentar torto, andar com o ombro meio caído causariam problemas de coluna. E que você precisa corrigir esses hábitos para não causar lesões graves. Só que nada disso tem relação com dor nas costas ou lesões nos discos intervertebrais. Apesar da gente ouvir isso a vida inteira. Os melhores estudos sobre o tema não correlacionam flexão da coluna enquanto a gente levanta um peso, por exemplo, ou senta errado, com dor. A postura não tem relação com dor nas costas. Na realidade, é a falta de movimento, é deixar de levantar peso e evitar certos esforços que nos tornam mais frágeis e estão associados com quadros de dores crônicas. O medo de se movimentar, chamado de cinesiofobia, vai gerar um comportamento de evitação, que só contribui para piorar a sua capacidade física, porque cria aquela crença que você vai se lesionar ao menor movimento errado. Será que não era mais fácil eu só sumir por 6 meses e voltar com outro nome com franja? Tá bom. Isso, né, foi o que ela falou. Ela falou, ajeita a postura nos vídeos. E não. E aí, esse moço aí que é ortopedista, ele, né, falou, explicou por que que ela tá errada, né? E assim, eu achei um pouco desproporcional isso, sabe? Aqui ela deixou algumas evidências, ela deixou no vídeo dela evidências, né? Tipo, alguns artigos. E eu até olhei eles, né, e tal. Mas assim, como eu posso dizer? Para começar, se uma pessoa tá sentada com uma postura ruim, né, ruim, por muito tempo, isso faz mal, entendeu? Então, tipo, sabe? Ela falou, entendeu? Tipo, ela falou uma coisa e é como se eles tivessem simplesmente realizado, tipo, uma, sei lá, uma super interpretação daquilo que ela falou, entendeu? Tipo, como se eles tivessem distorcido aquilo pra ficar parecendo que ela tá muito errada no que ela falou. E ela não tá muito errada no que ela falou, entendeu? Como ele mesmo disse, né? Se você ficar muito tempo em qualquer postura que seja, isso causa dor. Então, tipo, por que não dá pra interpretar o arruma a sua postura como não fica tanto tempo assim nessa postura estranha, né? Mas enfim. Assim, eu acho que fica parecendo muito aquela coisa da pessoa querendo. Desculpa, né, falar isso, mas assim, se utilizar da fama dela, entendeu? E corrigir uma mulher, que eu já fico achando escroto, assim. Tipo, enfim. Ó, esse livro aqui, galera. Por que eu tenho esse livro? Porque eu sou chatona e eu comecei a fazer exercício, tipo, esse ano. Só que eu
eu não confio em ninguém, cara. Então tipo, tudo que eu vou fazer, eu estudo pra eu fazer do meu jeito, entendeu? E aí eu comprei esse livro pra eu entender melhor como funciona. E aí, eu vou ler pra vocês umas partes do que diz esse livro, sabe? Pra gente construir, tipo, aqui um raciocínio em relação a essa questão da postura. Depois eu vou ler também os artigos que ela deixou na referência, tá bom? E um outro que eu acho que eu encontrei que eu achei interessante. Ó, aqui tá falando das forças musculoesqueléticas. O impacto das forças no sistema musculoesquelético, conceitos introdutórios e terminologia. Uma força que age no corpo é frequentemente referida genericamente como carga. Forças ou cargas que se movem, fixam ou, de outra forma, estabilizam o corpo também têm o potencial de deformar e prejudicar o corpo. Essas forças, elas podem ser internas ou externas, entendeu? A força interna, ela é provocada pelos músculos, pelos ossos, pelas articulações, e a força externa é de um objeto externo, né? Tipo, alguém que me empurrou, ou tipo, ou sei lá, sofri um acidente de carro, o carro bateu em mim, alguma coisa assim, sabe? Olha, tecidos saudáveis são tipicamente capazes de resistir parcialmente às mudanças em sua estrutura e forma. A força que estende um ligamento saudável, por exemplo, é oposta por uma tensão intrínseca gerada dentro do tecido. Ah, tá, isso não é interessante por um momento. Qualquer tecido enfraquecido por doença, trauma ou desuso prolongado pode não ser capaz de resistir adequadamente à aplicação das cargas ilustradas na figura 1.2, que é essa figura aqui, que está mostrando os tipos de força, como eles podem acontecer, né? Tipos de carga, né? Tipos... Forças ou cargas. Que, inclusive, dependendo de como aconteceu o mecanismo do trauma, a fratura vai ser diferente, né? Existem vários tipos de fratura. Ó, aí, o fêmur proximal enfraquecido pela osteoporose, por exemplo, pode sofrer fratura pelo impacto de uma queda secundária à compressão ou torção, flexão, cisalhamento ou dobra do colo do fêmur. A fratura também pode ocorrer em um quadril com severa osteoporose após uma contração muscular muito forte. Ó, esse livro aqui, ele é de 2022, tá bom? 2022. Ele tá trazendo essa imagem aqui, cara. Sei lá, ele tá errado? Pode ser que esteja, né? Mas... Enfim. Aí tem uma outra parte aqui, ó. Postura sentada e seu efeito sobre o alinhamento dentro das regiões lombar e crânio cervical. Para muitas pessoas, uma grande quantidade de tempo é gasta sentado no trabalho, na escola, em casa ou em um veículo. A postura da pelve durante a sessão pode ter uma influência substancial sobre o alinhamento da espinha em toda a coluna vertebral. O tema da postura sentada, portanto, tem importantes implicações terapêuticas no tratamento e prevenção de problemas em todo o esqueleto axial. A discussão a seguir destaca os efeitos da postura da pelve no plano sagital, especificamente como isso afeta as regiões lombar e crânio cervical. Considere o contraste clássico feito entre postura sentada, deficiente e ideal. Na postura deficiente ou relaxada, representada na figura, a pelve é posteriormente inclinada com uma coluna lombar relativamente flexionada. Eventualmente, essa postura pode levar ao encurtamento adaptativo em tecidos conjuntivos e músculos. E, em última análise, perpetuando a postura indesejável. Isso, né, do encurtamento é uma forma de fragilizar o tecido também. Então, pode, tipo, predispor ele a uma lesão, né? Olha,
Aqui a imagem. Imagem. A postura sentada desleixada aumenta o braço de momento externo entre a linha de força da parte superior do corpo e as vértebras lombares. Essa situação impõe maiores exigências sobre os tecidos que normalmente resistem à flexão do tronco inferior, incluindo os discos intervertebrais. Como explicado anteriormente nesse capítulo, medições de pressão em vivo demonstram tipicamente pressões maiores dentro dos discos lombares ao sentar de forma desleixada, em comparação com sentar ereto. Quer dizer, isso está contradizendo o que aquele moço falou no vídeo, né? Enfim, mesmo em pessoas saudáveis, o aumento das pressões da posição sentada desleixada pode deformar o núcleo pulposo posteriormente ligeiramente, especialmente nas regiões L4, L5, L5S1. Uma postura sentada pode, com o tempo, resultar em deformação em certos tecidos conjuntivos da coluna vertebral. A deformação e a fraqueza associadas do anel fibroso posterior, por exemplo, reduziriam a capacidade do tecido de bloquear posteriormente um núcleo pulposo saliente. Esse cenário biomecânico pode estar relacionado com a patogênese de um número significativo de casos de dor lombar não específica. A posição da pelve e da coluna lombar durante a posição sentada influencia fortemente a postura do esqueleto axial, tanto no sentido cranial como na região crânio-cervical. Em média, a postura plana da parte inferior das costas está associada com uma posição mais prolongada da região crânio-cervical. Uma posição sentada com a coluna lombar flexionada aponta as regiões torácica e cervical inferior ligeiramente para frente, em direção à flexão. Para manter uma visão do horizonte, como normalmente é necessário para ver um monitor de computador, a região crânio-cervical superior deve compensar se estendendo ligeiramente. Ao longo do tempo, essa postura pode resultar em encurtamento adaptativo dos pequenos músculos suboccipitais posteriores e dos ligamentos posteriores e membranas associadas com as articulações atlantoaxial e atlanto-occipital. Tem sido mostrado que essa falha postural está associada à dor cervical e amplitude reduzida do movimento de um grupo de adultos mais velhos. Deve que esses estudos aqui são péssimos, né? Isso aqui, segundo o que eles estão dizendo. Ai, ai. Tá, ok. Pessoal, tem mais um último trecho que eu separei aqui. E depois eu vou para a parte. Não, é só algumas conexões clínicas, né? Por exemplo, ó, essa postura aqui, vocês podem ver, é uma ótima postura, olha. Ela é tão ótima que eles até decidiram operar. Porque não existe postura ruim. Ai, ai. Ok. Vou mostrar pra vocês o que eles colocaram aqui. As referências colocadas. Não, primeiramente, eu vou mostrar pra vocês a minha pesquisa que eu realizei no Google. Ó, aqui tem alguns uns estudos assim. Esse aqui não é muito bom, né? Questionário. Então tá. Esse aqui é interessante. Ele fala assim, olha. No final, ele fala que existem duas linhas dessa coisa. Tem a linha das pessoas que defendem que a má postura causa dor nas costas e a linha das pessoas que defende que ou não tem relação ou que os estudos não comprovam. Tipo assim. Os estudos não comprovarem não significa que não tem relação, significa que você precisa realizar melhores estudos, né? Cadê? Aqui, ó.
A relação causal entre a má postura, né, e a low back pain, dor lombar, ainda é controversa e provavelmente vai levar um tempo adicional e esforço para um consenso nesse tópico ser estabelecido. Quer dizer, não existe consenso, tá bom? Aí tá, fala das duas posições que eu comentei com vocês. E aí, esse estudo, eles usam uma metodologia também bem interessante, que é a photogrammetric. Mas enfim, no fim eles falam que eles concordam sim que a postura ficar numa postura, né, por longos períodos pode ser causa de dor nas costas, dor lombar, tá bom? Mas eles falam assim, ó, que eles acreditam que mais estudos precisam ser feitos, né? Ó, aí, por exemplo, tem aqui no site da Universidade de Harvard, Harvard Medical School. Eles estão falando assim, 3 riscos surpreendentes da má postura. Heartburn, que é refluxo, né? Ela pode dar refluxo, ela pode dar incontinência urinária e constipação, tá bom? Mas não existe postura ruim, né, galera? Ó, e é recente, viu? 2023, 2025, entendeu? Aí, são os textos que a Mari colocou no. Inclusive, eu acho ela muito legal, tá bom? A Mari Krieger, eu acho que ela é ótima. Mas são os textos que ela colocou de referência, depois que o pessoal foi encher o saco dela, né? Ó, tá falando assim, ó. Algumas posturas, né, específicas e atividades físicas foram relacionadas a low back pain, mas revisões anteriores produziram resultados contrastantes. Aí eles fizeram uma umbrella review, né? Aí tá falando assim, ó. Apesar da disponibilidade de muitas revisões, não existe consenso em relação à causa da exposição física, a má postura, a dor nas costas, a dor lombar. Porém, a associação foi documentada. Ó, association has been documented, mas não provou uma explicação causal, mas a associação foi documentada, tá bom? Ó, the relation between forward head posture, que é isso aqui, e dor no pescoço. Ó, os resultados desse aqui foram: adultos com dor no pescoço mostraram um aumento da forward head posture
quando comparados aos adultos assintomáticos. Então, assim, aparentemente existe uma relação dessa postura com a dor no pescoço, né? Ou eu tô lendo errado, ou eu tô entendendo tudo errado. Aí, no caso dos adolescentes, não foi encontrada essa relação, tá bom? Mas nos adultos, nesse estudo aqui foi. De. Quando que é isso? 2019. Aí, esse aqui, ó. Association between Dex neck pain and neck pain in adults. É um estudo brasileiro, esse, aparentemente, né? E aí, esse estudo aqui, realmente, ele não encontrou relação, tá bom? E ele foi, ó, realizado com medidas, né? Ó, between, blá, 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 blá. It has been investigation between, okay. The sample was composed by were self-reported. Self-reported? By measuring the cervical angle. Oh, Tex neck was assessed by measuring the cervical flexion angle of the participants standing and sitting while typing a text on their smartphone. Eles mediram, enquanto a pessoa ficava assim, né? Aí eles mediram o ângulo. E aí eles não encontraram associação, viu? Entre o maior, né, ângulo do pescoço com a dor. Esse aqui não encontrou. Esse aqui, eu achei, parece que é das mesmas pessoas, eu achei muito nada a ver, porque eles usaram o quê? Eles usaram self-perception e, né, a autopercepção e o julgamento de fisioterapeutas. Tipo, um fisioterapeuta olhou e disse que... Eu não sei como que os fisioterapeutas fizeram esse julgamento, mas assim, eu esperaria, né? Eu tinha que ler isso tudo, né? Mas eu tô com preguiça. Esperaria uma medida, né? Uma medida. Uma coisa mais assim, objetiva, né? Sei lá. Se o julgamento dos fisioterapeutas foi uma coisa por medida, por que eles não escreveram a medida? Então, deve ter sido a avaliação clínica ali, né? Tipo, a pessoa fala, essa postura é ruim, é boa, sei lá como é que os fisioterapeutas falam. To flex or not to flex? Is there a relationship between lumbar spine flexion during lifting and low back pain? Existe uma relação entre a flexão da espinha da coluna lombar durante o lifting, levantamento, né, de peso, e dor nas costas, dor na lombar? Então, existe. 4 studies included in meta-analysis measured lumbar flexion. 4 estudos, eles mediram a flexão lombar e os ângulos intralombares. Encontraram não encontraram diferença no peak, na maior peak flexion, né? Tipo, na maior flexão da coluna lombar enquanto lifting. Aí eles encontraram não encontraram diferença. Agora, 7 cross-sectional studies mediram a flexão da coluna lombar com os ângulos tóraco-pélvicos e encontraram que as pessoas com dor lombar levantavam o peso com 6 graus a menos que a flexão lombar do que as pessoas sem a low back pain. Ou seja, ó, pera.
as pessoas com dor lombar, elas curvavam menos a coluna do que as pessoas sem dor lombar. As pessoas com dor lombar, elas curvaram menos a coluna. Não, é isso. Do que as pessoas sem dor lombar. Quer dizer que curvar. É isso mesmo? Lifted. Não. Nossa Senhora. And found that people with low back pain lifted. Sim. Eu sou burra, desculpa. Lumbar flexion. É porque o inglês não tá aquelas coisas. People. Less lumbar flexion. Quem tinha dor lombar curvava menos a coluna do que quem não tinha, tá bom? É isso. Most 9 out of 11 studies reported no significant between group. 9 de 11 estudos não reportaram no significant between group differences. Não reportaram diferenças significantes, tá bom? E esses estudos, eles eram de baixa qualidade. Conclusão: existe baixa qualidade existe evidência de baixa qualidade que uma flexão lombar maior durante o lifting não era um fator de risco para low back pain. Ou que era tipo um diferenciador significante entre, tipo, não foi visto uma diferença clara, né, entre quem tinha a dor e a flexão e quem não tinha. There was low quality. Ok. E esse é de 2020. Mas aí, ó, tá, na verdade, esse estudo aqui, então, ele encontrou que não existe relação. Tipo assim, não, ele achou que, mas ele fala, ó, que os estudos, eles eram de baixa qualidade, eles não foram capazes de demonstrar uma relação, tá bom? Mas assim, 2 estudos, né? E, tipo, assim, olha, eu acho que eles foram meio... Eu não sei, eu achei que a forma como foi feito não foi legal. E a forma que a Mari fica se desculpando, parece assim que, sei lá, parece que ela cometeu um crime, entendeu? Parece que ela falou uma coisa assim totalmente assim, nossa, absurda, sendo que não, entendeu? Sendo que existe controvérsias, né? Eu penso uma coisa também, por exemplo, tem esse movimento que a gente vê na internet, né, da prática baseada em evidências. E eu acho que uma falha desse movimento é que ele é meio superficial, entendeu? E aí, esse pessoal que fica querendo vender curso e tal, eles ficam reduzindo a ciência à leitura de artigos científicos, entendeu? E o que eu acho? Eu acho assim que não existem atalhos. Então, tipo, você não vai aprender, você não vai dominar um conteúdo a partir de artigos científicos. Você precisa, tipo, quando você tá lá sedimentando um conhecimento, você precisa de livros, entendeu? Você precisa de uma coisa mais aprofundada. O artigo, ele serve como uma forma de atualização, né? Mas o livro, né? Esses livros, eles são baseados em muitos artigos, né? E eles são organizados de uma forma didática, que é uma forma que você vai conseguir aprender. Você achar que você vai ser um leitor de artigos e, tipo, vai resolver os seus problemas e você vai ser um bom profissional porque você lê artigos? Eu não acho que vai ser, entendeu? Olha,
pelo menos no caso da medicina, a gente tem os guidelines, né? Eu me baseio nos guidelines. Tipo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, Endocrinologia, os manuais do Ministério da Saúde, sabe? Agora, outras profissões, não sei, talvez seja mais difícil, né, encontrar, assim, as informações, né? Mas, assim, eu acredito que, tipo, existe um problema que é uma superficialidade, assim, e aí, do jeito que eles falaram, ficou parecendo, assim, que ela cometeu um erro absurdo, que ela é uma completa ignorante. Isso não é verdade, sabe? Isso que ela tá falando, sei lá, pode ser que, sei lá, vai ficar comprovado que, tipo, realmente não tem nada a ver, porque eu acho difícil, né? Mas assim, é... E aí eles também falam como se, tipo assim, eu sou o dono da verdade, entendeu? Que tipo, que lindo, parabéns, você se corrigiu, isso é ciência. Mas quem tá enchendo o saco, essa pessoa vai agir da mesma forma? Ela vai admitir quando ela errar? Entendeu? E tem toda a questão dela ser mulher também, e eu achar que o pessoal enche mais o saco porque é mulher, né? E ela também ir lá e pedir desculpas e tal, e aceitar também. Sei lá. Eu acho que é porque ela é mulher, e aí ela meio que tem que agir dessa forma, não sei. Se fosse comigo, eu acho que eu ficaria meio. E assim, é uma coisa tipo. Tá, você vai interpretar evidência sem saber interpretar um texto, entendeu? Enfim, pessoal, eu achei desnecessário isso, eu achei chato, sabe? E, tipo assim, as conclusões que eles chegaram nem dá pra. Sabe, tipo, não existe uma postura. Mas você ficar parado muito tempo numa postura é ruim. Então, tipo, arruma essa postura, entendeu? Para de ficar muito tempo nessa mesma posição, entendeu? Por exemplo, eles poderiam ter dito assim, por exemplo, você corrigir a sua postura não vai melhorar, né, a sua dor nas costas, se você tem dor nas costas. Isso não vai ser suficiente pra fortalecer a sua musculatura, né? Mas assim, não foi isso que eles falaram, sabe? Eles falaram uma coisa tipo, não existe postura ruim, toda postura é boa. Parece lacração, sabe? Isso pra mim não faz sentido, sabe? As pessoas estão com medo de se mexer. Tipo, não sei, as orientações que eu, né, já recebi é que se um movimento causa dor, né, uma dor muito ruim, assim, não é pra gente orientar a pessoa a fazer esse movimento, né? Existe uma dor saudável, né? A dor, tipo, que a gente, quando treina e tal, vai sentir uma dorzinha, mas, tipo, entendeu? É uma coisa, assim, muito, sei lá, eu fiquei, gente, enfim, eu achei muito desnecessário, assim, sabe? E, na verdade, eu nem mostrei, mas tem outros artigos que eu olhei que, enfim, aqui não adianta, eles vão falar, esse artigo é ruim, não sei o que lá. Mas, assim, sei lá, cara. Eu achei a situação unnecessary, tá? Eu tô falando assim só porque eu tava lendo as coisas em inglês. E eu faço curso de inglês também. E vocês, o que vocês acham disso? Qual que é a opinião de vocês? Cadê? Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Quero saber aí, deixa nos comentários, tá bom? Curte esse vídeo se você achou que ele foi bom. Se você achou que não foi bom, também não custa nada, cara. Me ajuda, tá bom? Tchauzinho, pessoal. Até mais.